E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de limite na prática. Vale notar, nesse vídeo nós não vamos entrar muito a fundo sobre limite na parte teórica, que significa limite sobre um valor x ou um valor de uma variável tendendo a outro valor para uma função desta variável. Então vamos fazer um limite de uma função 2x com x tendendo a 5. Isso daí seria na prática a mesma coisa que você resolver essa função. Então, nós vamos transformar x em 5 e 2 vezes 5 é 10. Então, esse é o resultado desse limite. Eu sei, parece que é besta, e nesse cenário realmente é, mas grande parte dos limites você resolve ele literalmente resolvendo a fórmula dele. Qual que é o uso do limite? É para você encontrar valor bem próximo daquele lá que você está tendendo a chegar. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos a função fx com x igual a 0 para a função x sobre x. Nesse cenário aqui, vai dar indeterminado porque 0 dividido por 0 não tem solução. E para isso que entra o limite. O limite, ele pega um valor muito próximo disso. Nesse caso aqui, x sobre x vai tender a 1, né? Vai chegar muito próximo de 1. Como você pode imaginar isso aí? Nós temos dois valores iguais, né? Um dividindo pelo outro. Nós vamos pegar 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Nós vamos chegar mais próximo de 0 agora. 0.5 sobre 0.5 é 1. 0.1 sobre 0.1 também é 1. Ou seja, quanto mais próximo de 0 que você chega, mais próximo de 1 o valor chega também. Então o limite, nesse caso, é 1. Aqui está a função. Você pode ver que 0 é indeterminado, mas todo o resto da função é 1, ali perto de x igual a 0. Isso daí também acontece bastante em problemas que algum valor é infinito. Nesse caso aqui nós temos um limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito. Nesse caso aqui vai dar 0, porque um número pequeno sendo dividido por um número gigantesco, ele vai ficando cada vez mais próximo de 0. Aqui nós temos a função, você pode reparar que na parte positiva dela, o valor começa absurdamente gigante, mas com o tempo ele vai reduzindo bastante. E se você expandir isso daí infinitamente, você vai ver que o valor chega no zero praticamente. Outro jeito de você imaginar isso daí é 1 sobre um valor absurdo que nem esse. O valor é praticamente zero. Então o limite vai ser zero nesse caso. E claro, você que entende de matemática, não funciona assim o limite, mas é uma explicação que, se você entender, você consegue resolver a maior parte dos limites simples, né? A parte complexa se resolve de jeito diferente. Aqui está uma tabela de solução, sem valores críticos. Limite de uma constante. Para qualquer valor x tendendo a n, vai ser a própria constante. Limite de x tendendo a n, vai ser sempre n. Limite de x mais k, com x tendendo a n, vai ser sempre n mais k. Porém, a não ser que n seja infinito. Aí nesse caso vai ser só infinito, porque se você somar ou subtrair qualquer valor de infinito, é infinito. Salvo algumas exceções que quebram a matemática, né? Mas isso daí só acontece quando você mistura zero e infinito mesmo. Agora, valores críticos comuns. Nós temos o limite de k sobre x, com x tendendo a zero. Nesse caso aqui vai dar infinito. Nós temos o limite de x tendendo a zero, de menos k sobre x, vai dar menos infinito. Ou seja, o sinal ainda se aplica. Outros limites comuns, com valores críticos, é de limite de x sobre x, com x tendendo a infinito. Nesse caso vai dar 1. Apesar de infinito sobre infinito também ser indeterminável. Infinito menos infinito também é indeterminável, porém o limite de x menos x com x tendendo a infinito é 0. E o limite de 0x com x tendendo a infinito também é 0. Apesar de 0 vezes infinito também ser indeterminável. Eu sei, é um pouco complexo você imaginar nesses pontos por que indeterminável isso, mas a explicação é realmente complicada, né? E não é a intenção desse vídeo discutir sobre isso. Nós vamos agora quebrar os limites. Sim, limites podem dar valores impossíveis, né? Tipo nessa função, que x sobre 0, com x tendendo a qualquer valor. Essa função não tem limite, porque o gráfico dela simplesmente não existe. Isso daí acontece em vários cenários, quando você tende a um valor
está num ponto de uma função que não existe. Nesse caso, a função inteira não existe, né? Agora eu vou falar um pouco sobre limites mais complicados, né? No caso aqui nós temos uma função composta, casinho, que é uma constante, vezes x ao quadrado, que é a variável, mais casão, que é outra constante, divididos por czinho, que é uma constante, vezes x ao quadrado, que é outra variável, mais czão, que é uma constante. Como que nós vamos resolver isso daqui? Primeiro, em qualquer cenário desse, nós vamos pegar a variável elevado com o maior número e vamos dividir o lado de cima e de baixo por esse valor. Então, você pode ver aí do lado direito como que fica. Simplificando isso daí, nós vamos ter casinho mais casão sobre x ao quadrado e czinho mais czão sobre x ao quadrado. Fica assim porque você corta o x ao quadrado do casinho e o x ao quadrado do czinho. Como é uma soma isso daí, está em cima, a parte de baixo não é anulada para as duas partes, né? Então essa parte de baixo continua com o casão e o czão. Resolvendo isso daí, nós podemos perceber que qualquer número dividido por infinito tende a zero. Então, aqui nós estamos simplificando isso daí, já que x é a variável e ela está indo para infinito. Então essas duas partes foram anuladas, né? O casão e o czão. Sobrando só o casinho e o czinho. Então o resultado disso vai ser o casinho sobre o czinho. E esse é o resultado desse limite. Você pode usar para qualquer outro limite que segue essa ideia. Só você dividir de novo pelo a variável com maior expoente, tanto em cima quanto embaixo. Para finalizar, vou falar sobre limites parciais. Você pode pegar essa imagem aí e falar que tem limite isso daí, mas no caso aqui não tem limite. Por que isso daí acontece? Se você reparar, ele vindo pela direita do gráfico, realmente ele chega próximo do zero ali, que é o limite que você pode ter imaginado, né, para essa função, que é x vezes ln de x quando x tende a zero. Porém, se você vem pelo lado esquerdo, essa função não existe do lado esquerdo. Então não tem jeito dela chegar próximo a alguma coisa, porque ela simplesmente não existe. Porém, existem limites parciais, né? No caso aqui, realmente, se você vir pela direita, o limite é zero. Mas se você vir pela esquerda, ele não existe. Porém, eu deixei em vermelho a mudança que tem. No caso, quando vem pela direita, você vai elevar o zero pelo sinal de positivo. E quando vem pela esquerda, você vai elevar o número pelo negativo. Na prática não é elevar, né? Mas como fica lá em cima em relação ao número, eu falo que fica parecendo que está elevando, né? Era isso que eu queria mostrar. Obrigado por assistir. E conheça os seus limites. Falou!